Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana. Por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Vossa amadíssima esposa e nossa mãe, amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Vossa amadíssima esposa e nossa mãe, amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe, amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Livro do Céu, volume 4, trecho 71, 30 de junho de 1901. Sinais para saber se a alma possui a graça. Esse trecho é do estudo 56 da Escola da Divina Vontade, parte 2. Então, esse estudo foi incrível, maravilhoso. Como vai falar nesse trecho aqui, um dos sinais para saber se a alma possui a graça. É uma das coisas que foi falado, A atração que a gente sente, que a nossa alma sente pelas coisas de Deus, e a escola da Divina Vontade é Deus falando, Então, a gente vê, se precisar ver de novo, ver mais vezes, ver mais de uma vez, e depois quer partilhar, quer falar também, sobre isso. E aí o que foi falado, no início do estudo foi sobre a preocupação que as pessoas estão, com a Terra. Então, a Terra está numa situação bem complicada, realmente, muito complicada. De muita coisa acontecendo. E aí deu o exemplo, do rapaz que tá... De uma das pessoas que estão muito preocupadas, Só que o rapaz que a Aline falou, ele é ateu e ele parece que tem um grupo, Ele tá chamando as pessoas para fazer parte de um grupo que vai se isolar da Terra para tentar sobreviver. Porque ele tá percebendo que está acontecendo uma renovação. E isso é incrível. Ele, que pelo jeito que ele fala, ele não tem vida espiritual, não tem fé, não acredita em Deus, pelo que ele fala, dá para ver, dá para perceber. E ele está percebendo isso, está chegando essa mensagem na cabeça dele que está tendo uma renovação, e realmente é o que Jesus fala no livro do céu. A terceira renovação. E o mais incrível que ele falou, que essa parte, que a Aline falou que era a parte que chamou muita atenção dela, que ela queria falar. Quando as pessoas perdem a esperança no futuro, se afundam nos vícios da carne. Foi assim quando o Império Romano caiu, que era o que estava acontecendo na renovação do mundo, e realmente quando as pessoas perdem a esperança, elas se lançam nos vícios da carne, porque pensa assim, não tem esperança de futuro. Esse país não tem futuro, mesmo na parte, mesmo que a pessoa pense que não, pensa assim, uma pessoa que ela não acredita em Deus. Que a pessoa que não acredita em Deus, ela não crê que tem vida após a morte,
ela só acredita que existe essa terra aqui, só isso, que a gente não tem alma eterna, não, é um ateu mesmo. Mas ele tá vendo a situação do mundo. Então ele perde a esperança de ter uma vida, de ter paz na terra. Ela perde a esperança no futuro, mesmo que seja um futuro que para ela vai acabar aqui na terra. E ela para de lutar, quando você para de esperar, você morre. É o que Jesus fala, né? Que o desânimo, a falta de esperança mata as almas. Ele fala isso, o desânimo mata almas. Porque você pensa assim, não tem mais o que esperar, não tem mais por que viver. Se não tem mais por que viver, então eu vou aproveitar o tempo que eu tô aqui para poder aproveitar as coisas da terra, as coisas que passam. Porque logo eu não tô aqui mais, ou então não tem esperança, sabe? Então é por isso que Jesus fala, né? O desânimo mata a alma. É como uma geada as plantas. Você para você perde a esperança. Aí, agora, por exemplo, uma pessoa que... Eu lembrei de uma moça que falou assim... Eu até partilhei esse vídeo dessa moça no grupo. Que o Rafael Bittencourt que falou sobre ela. Que partilhou, né, a história dela. Ela tava desse jeito, assim, totalmente afundada em vícios, né, em droga, em sexo, droga, tudo quanto é coisa. Totalmente no mundo. E aí ela falou assim, ó, chegou num ponto que a mãe dela acreditava em Deus, rezava muito. Ela falou, eu não acredito nesse Deus, não acredito em Deus, eu não tenho, e mesmo se, tipo assim, se ele existir, eu não tenho salvação. Para mim não tem chance de salvação. Eu não tenho chance de viver com Deus no céu. Para mim isso não existe, isso não é para mim, tipo assim. E aí ela falou, então eu não tenho nada a perder. E começou a se envolver com satanismo. Essas coisas, né? Não lembro se era satanismo, candomblé, não sei qual. Mexer com trabalhos, assim. Mexer nessas coisas. Porque ela falou, para mim não tem esperança. Então, assim, como é sério quando as almas perdem a esperança no futuro. E aí é o que ele falou, quando as pessoas perdem a esperança no futuro, não vê mais motivo para lutar por nada. Então não quer fazer mais nada, se afunda nos vícios da carne. Aí ele falou, e foi assim que aconteceu. Quando o Império Romano caiu, eles estavam, antes, né, nessa época, na época que caiu, eles estavam muito afundados nesses vícios de sexualidade, perversidade. Na época do dilúvio, também estava assim. E hoje também está acontecendo a mesma coisa. Mas as pessoas que não lêem o livro do céu, que não falam com Deus, que não ouvem a voz de Deus, que não têm essa conexão com Deus, com o nosso Pai, estão desesperadas, preocupadas e tentando se salvar por si mesmas. Inclusive católicos, padres, falando. Então, o que Jesus falou é uma coisa assim, que a gente fica, meu Deus, assustado, porque a mesma preocupação dos padres é a preocupação desse cara, que é ateu. Então, eles têm a mesma cabeça. Estão lendo a mesma coisa. E Deus? E cadê Deus? Cadê Deus? Né? Então, é complicado. Por que a gente fica em paz? O que traz paz? Que é uma das coisas que Deus vai falar nesse estudo. A paz é saber que Deus está no comando de tudo. A paz é o conhecimento que a gente está recebendo. Jesus deixou isso muito claro no livro do céu. Que ia acontecer isso. E a gente está vendo acontecer, mas a gente fica assim, repousando na palavra dele. No que ele falou. E não é uma coisa assim que não é real. É real, a gente fica realmente em paz. Não estamos desesperados. A gente não fica estocando comida. A gente não passa o dia inteiro pensando em como ir para um refúgio. Não fica. Gente, a pessoa que está preocupada, ela passa o tempo todo pensando por exemplo, se tiver uma pessoa preocupada igual esse cara, imagina, ele está preocupado como sobreviver. Ele está vendo que está horrível a situação e realmente está. E como que ele vai sobreviver? Então ele fica o tempo todo
na cabeça dele pensando como que eu vou fazer para sobreviver, e passa o dia inteiro pensando nisso, e Deus não existe para ele. Não existe. Ele tenta se salvar por si mesmo. Mas mesmo que ele encontre uma solução, uma terra lá, não sei aonde, para morar lá, e que tem uma fonte, uma nascente de água, para não faltar água, e ele consiga plantar, mas se Deus permitir que aconteça uma seca e pare de chover, a nascente seca. Tudo vem de Deus, não tem como. De todo jeito. Então a nascente seca e pronto. A gente não pode fazer nada por nós mesmos. Não adianta, não tem como. A gente não foi criado, nós somos criaturas. Deus é o Criador. Então é importante a gente falar isso para chegar essa informação. Assim como chegou a informação para ele que realmente está tendo uma renovação, que chegue também, Senhor, essa informação de que é para a gente ficar tranquilo, que está tudo no comando do Senhor. E Deus é que está no comando de tudo, para a gente ficar tranquilo, confiantes nele, que é o sinal da alma que vive na graça. É a confiança em Deus e o abandono e a paz. Porque ele é a paz, Deus é a paz. A gente fica tranquilo por causa do que a gente já está sabendo o que está acontecendo. Né? Então, eles estão preocupados em guardar ouro, comida, para tentar sobreviver na crise que eles estão vendo, que a gente está vendo que está acontecendo. E a falta do livro do céu, a falta do livro do céu está deixando as pessoas sem esperança e ficam desesperados e assim, pensando nessas maluquices. Não sabem o que está acontecendo. Ficamos em paz por saber que Deus está no comando de tudo, cuidando de tudo, como cuidou da família de Nazaré, como guardou a família de Noé. É a mesma coisa, né? A família de Nazaré. Imagina, gente, a Nossa Senhora com Jesus pequenininho nos braços e ele estava sendo perseguido para ser morto. Tinha um real perigo, não era só um... Porque, por exemplo, esse cara, né, desse exemplo, né, ele tá com medo de ter uma crise econômica, de, assim, a gente tá vivendo uma crise, mas ainda não é um colapso assim, global. É uma fome geral, assim, uma fome que não tem mais alimento na terra. Ainda tem muita gente, não tá passando fome ainda. Então, são rumores ainda, por exemplo, de fome. Tem muita gente que passa fome, claro que tem, mas eu tô falando uma fome geral, né, que tem gente que fala que vai ter uma, por exemplo, tem gente que fala assim, vai ter uma fome geral, aí, mas isso não aconteceu ainda, entenderam? Mas a Nossa Senhora não era só um rumor de que tinha alguém perseguindo o filho dela, não, realmente tinha, já estava acontecendo, já estava em ato a perseguição, os soldados atrás do filho dela para matar, e as crianças, o decreto era toda criança abaixo de 2 anos morrer. E ela foi para o deserto, fugiu para o Egito com Jesus, com São José, e nada aconteceu com eles, nada. Sofreram, mas não aconteceu nada com eles. Então Deus cuida. Igual cuidou da família de Noé também. Todos morreram, mas quem estava na arca ficou vivo. E a espécie, os filhos foram... E a espécie humana foi perpetuada, né? Então é isso. Aí é o trecho que leu nesse estudo. O primeiro trecho, volume 4, 71, 30 de junho de 1901. Sinais para saber se a alma possui a graça. A graça de Deus. Aí Jesus fala, o que é a graça? Sou eu mesmo. Se a alma possui Deus, né? Que ele fala, vou colocar meu computador aqui para carregar. Ele fala, o que é a graça? Ele fala para Luísa e pra gente, né? Explica. O que é a graça? A graça sou eu mesmo. Aí ele falou, né? A Luísa fala, encontrando-me em meu habitual estado,
Por pouco tempo, meu docíssimo Jesus fez-se ver todo fundido em mim e me disse: minha filha, queres saber quais são os sinais para conhecer se a alma possui minha graça? Sim, eu quero, Senhor. Sim. E ela: Senhor, como lhe agrade a tua santíssima bondade? Fala, né? Com certeza a gente quer saber. Então ele prosseguiu. O primeiro sinal para ver se a alma possui a minha graça é que tudo o que posso ouvir ou ver no exterior, que pertence a Deus, no interior sente uma doçura, uma suavidade toda divina, não comparável a nenhuma coisa humana e terrena. Acontece como a uma mãe, que mesmo ao respirar a voz, conhece ao parto de suas vísceras na pessoa de um filho e se alegra de alegria. Ou como a duas íntimas amigas que, conversando, manifestam reciprocamente os mesmos sentimentos, inclinações, alegrias, aflições, e encontrando esculpidas uma na outra suas mesmas coisas, sentem prazer, gozo e tomam-se tanto amor que não sabem separar-se. Assim, a graça interior que reside na alma, ao ver exteriormente o parto de suas próprias entranhas, assim a graça interior que reside na alma, ao ver exteriormente o parto de suas próprias entranhas, ou seja, ao encontrar-se naquelas mesmas coisas que formam sua essência, acoplam-se e faz sentir na alma tal alegria e doçura que não se sabe expressar. É a graça interior que reside na alma, ao ver exteriormente o parto de suas próprias entranhas, ou seja, ao encontrar-se naquelas mesmas coisas que formam sua essência, acoplam-se. Então, a graça que está dentro de você enxerga a vida divina, né? Que ele fala que a graça é ele mesmo. Ele dentro de você, quando vê as coisas dele, acoplam-se e faz sentir na alma tal alegria e doçura que não sabe expressar. Eu entendi, mas tem uma coisa que eu estou tentando entender, Senhor, me fala. O que o Senhor está me mostrando que eu não estou conseguindo expressar? E o Senhor está mostrando. O primeiro, vou ler de novo. Seja simples, né, Michelle? É só tão simples. Eu sei, é simples. A semelhança, né? A semelhança. É igual a mãe que vê o filho. Por que a mãe ama o filho tanto? Porque o filho o filho. Ele saiu da mãe, ele é parte da mãe, ele é parte de você mesmo. O seu filho, você olha para ele e você vê suas próprias coisas ali, seu próprio ser ali nele, porque ele foi gerado a partir da sua carne, do seu próprio ser. Por que a gente ama tanto o nosso filho? Seu sangue, foi seu sangue ali que gerou seu filho, ele nasceu de você, das suas coisas, do seu corpo. É uma parte sua fora de você, entendeu? Assim, o seu filho, ele é uma parte de você mesmo fora de você. Então você contempla como se você contemplasse a sua imagem nele, no seu filho. Aí quando você abraça seu filho, você sente o cheirinho dele, que ele fala, você tá vendo uma parte sua ali, só que fora de você. Como se sua vida tivesse se multiplicado, a sua vida se multiplica. Então, aí a graça é Deus dentro de você. A graça é Deus dentro de você. E quando ele vê as coisas dele no seu ali fora, sabe? Você ouve a palavra dele, ouve alguém falando
das coisas dele, da palavra dele, meditando, igual a escola da divina vontade. Ele está contemplando ele mesmo. É um fruto dele mesmo, é igual a mãe e o filho. A mãe olha para o filho e vê ela ali, o que é dela fora, né? E a graça, o que está no seu interior é a graça de Deus, que é o próprio Deus. E quando ele vê as obras dele, são coisas que saiu do coração dele, das entranhas dele, ele está vendo fora. Então ele ama e fica atraído por ele mesmo. Porque, por exemplo, você tem a graça de Deus, que é ele mesmo. E aí tem uma pessoa que está falando que também tem a graça de Deus. Então é Deus olhando para Deus. E ele é o sumo bem, ele é o amor perfeito. Então ele é atraído por ele mesmo. O amor, e sabe? Semelhante. Engraçado que fala que os opostos se atraem, né? Aquele ditado fala os opostos se atraem, mas na verdade Deus está falando totalmente o contrário. Os semelhantes se atraem. Semelhantes se atraem. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos esse filho que eu estou falando que sai dele e que ele olha para você e vê ele. Se você vive na divina vontade, você é filho da divina vontade. E todas as almas, né, saíram de Deus, mas tem a questão, né, da rebeldia, da vontade humana, do pecado. Mas não deixam de ser filhas de Deus. Mas você voltando à ordem primordial da criação, você recupera a imagem e semelhança de Deus. Quando a gente sai da vontade divina e o pecado distorce, Deus não se reconhece mais no filho dele. Mas quando você volta à ordem, a sua semelhança com Deus é recuperada. E ele olha para você e vê a imagem dele, é atraído por isso. Que é ele mesmo, como se ele olhasse num espelho. Então, se você tem a graça de Deus, você vai ser atraído pelas coisas de Deus. O primeiro sinal para saber se a alma possui minha graça é que tudo o que posso ouvir ou ver no exterior, que pertence a Deus, no interior sente uma doçura, uma suavidade toda divina. Porque é Deus se sente essa... É Deus como que fala? Ele está contemplando as coisas dele, ele sente uma alegria, um gozo, e você participa disso, dessa alegria dele. Porque você ama, Deus ama as coisas de Deus. Deus é espiritual, ele ama as coisas, ele ama o que ele fez. Então, se ele está em você, você vai amar o que ele ama. A sua vontade, a dele é uma só. Então, se ele está em você, você vai ser atraído pelas coisas que ele deseja. Então, você vai dizer, quando é, né, o que ele falou, que se a alma possui tudo que possa ouvir ou ver no exterior que pertence a Deus, no interior sente uma doçura, uma atração. Você fica atraído pelas coisas divinas. E sai totalmente da terra. Você passa a amar o que Deus ama. É isso. E é incrível, gente, como quando a gente vive, quando tá na graça, quando Deus está em você, ele ama todo mundo. Ele deseja o bem, ele só ama, né? Ele só ama. E aí você percebe isso, que você consegue lidar com as pessoas, você consegue conviver com todo mundo. Amar as pessoas. Mas o amar que eu falo não é só amar de ficar passando a mão na cabeça, não é ficar passando a mão na cabeça, não tem nada a ver, como ele vai falar aqui. Quando ele fala de doçura, ele não está falando de uma pessoa que tem a voz doce, ele está falando né, não é o jeito de falar, ele não está falando nada de sensitivo, ele está falando de espiritual. É o que move as potências da alma. Não estou falando de uma voz doce, porque voz é carne, voz é sensível, não estou falando de voz doce, não é isso. Uma pessoa que é pacífica, que infunde paz em outra alma, é o que fala a verdade. Pode ser de qualquer jeito, pode ser com a voz dela mesma. Pode ser uma pessoa que não fala com doçura,
mas ela infunde a paz, porque é Deus que está falando nela, independente do instrumento que está falando, da voz que é brava, que é mansa, não importa, a gente ouve só a essência, a palavra que saiu da boca da pessoa. Aí ela essa doçura toda divina, não comparável a nenhuma coisa humana e terrena, acontece como uma mãe, e mesmo ao respirar, a voz conhece o filho, a mãe conhece o filho pelo cheiro. Então, a gente, quando Deus está em nós, a gente conhece Deus pelo cheiro, por isso que Jesus fala, minhas ovelhinhas reconhecem a minha voz, a voz do pastor. Então, é o próprio Deus em você reconhecendo. Eu estava falando que a gente consegue amar, lidar com as pessoas. A gente percebe isso, porque é Deus, mas não é passar a mão na cabeça, é muitas vezes falar a verdade. Você consegue conviver, lidar com as pessoas, dialogar, apesar de muitas vezes a pessoa tá nervosa, a pessoa não quer ouvir, ou assim, você consegue, porque você consegue contornar situações, ter um diálogo, porque você não tem apego com nada, sabe? Então, se a pessoa te humilhar, se a pessoa... Não é que a gente vai viver, né? Não é isso que eu tô falando, assim, que você vai aceitar a humilhação das pessoas, não é isso, mas você vai sem nenhum apego a nada. Então, mesmo que for uma pessoa difícil, você sabe que ela pode falar alguma coisa complicada, mas você vai. E se precisar falar num tom de voz mais forte, você vai falar mais firme, você vai falar. E se a pessoa quiser desabafar e falar, você deixa a pessoa desabafar, você tem... Porque você ama e você não tem, assim, rancor, não tem mágoa da pessoa. Entendeu? Assim, tipo, igual esses dias eu até falei no grupo. Uma pessoa bem difícil lá, que chegou com um problema, tava dando muito problema e ninguém conseguia resolver o problema da pessoa e esse problema tava gerando sofrimento em várias pessoas, assim. E aí eu conversei com ela, uma pessoa muito difícil de conversar, porque ela não ouve ninguém, ela te interrompe o tempo todo. E eu fui conversando com ela, no fim das contas chegou numa resolução. E aí eu fui descobrir que o problema nunca tinha sido resolvido, porque ninguém conseguia falar com ela. Aí a minha amiga falou assim, eu não consigo, ela me tira do eixo. Aí ela me tira do eixo, ela me tira do eixo e eu desisto da conversa. Não consigo chegar na resolução do problema porque ela me tira do eixo e eu fico com raiva dela. Eu não consigo olhar para a cara dela, eu fico com raiva, então eu saio. Eu não consigo falar com ela, eu não consigo resolver. Aí ninguém conseguiu resolver o problema. E ela não se dobra, ela não vira uma confusão. E cada um fica com aquele orgulho. Aí eu sei, o outro... ela é muito prepotente, então eu largo pra lá e acaba que cada um fica com seus rancores. Ela com rancor de um lado e o outro com rancor de outro. E ninguém se sacrifica, né, para poder resolver por causa do rancor. E aí Deus, como é Deus, ele não tem rancor. Ele é verdade, justiça e amor. E o amor é justiça. Aí eu falei pra ela me interrompendo e eu falei, você pode esperar que eu vou terminar de falar? Ninguém tem coragem de falar isso com ela. Ninguém tem coragem de falar pra ela, calma, você deixa eu falar? Por favor, você pode parar de me interromper? Porque eu vou falar pra você. Me escuta. Ninguém tem coragem de falar isso. Isso é amor. Isso é amor. Tem gente que não consegue entender que isso é amor. Não, isso é falta de educação. Amor é você deixar a pessoa falar e você não interromper ela. É isso que é amor? É amor isso. Porque aí a pessoa fala desse jeito com você, você não corrige ela e aí você vira as costas e fica chateada com ela. O problema é esse. A pessoa não fala, não corrige e fica com raiva e guarda rancor. Eu não falo com essa pessoa de jeito nenhum. Isso, várias pessoas. Eu não falo, ela é insuportável. Então eu isolo. Mas Deus não isola. Ele fala, calma, escuta, agora eu que vou falar. É desse jeito. Então Deus, aí você percebe como ele, vivendo em você, ele faz desse jeito. Ou como duas íntimas amigas que conversando manifestam reciprocamente os mesmos sentimentos.
Você é atraído pela pessoa que pensa igual a você, que compartilha os mesmos sentimentos, inclinações, alegrias, aflições. A mesma dor que você está sentindo, a pessoa entende a sua dor. Aí você é atraído por aquela pessoa que te entende. É muito ruim você falar com uma pessoa, você está falando de dor, você está falando que está sofrendo e a pessoa não entende o que você está falando. E Deus é a mesma coisa, ele está falando da dor dele, dos desejos dele, dos anseios dele. E aí você não tem os mesmos desejos, anseios e dores dele, então você não vai ouvir, você não vai entender o que ele está falando. E não vai ajudar, e não vai colaborar com ele, porque você não está entendendo. Por exemplo, ele fala... Eu desejo que a minha vontade seja conhecida. Esse é o maior desejo do meu coração. Eu desejo tanto. E aquilo para você não faz sentido. Não te move a querer que essa vontade dele seja conhecida e deixe ele agir em você para isso acontecer. Entenderam? Então, assim, quando você tem ele em você, você vai ter aquela mesma ânsia que ele tem. E ele vai falar, eu desejo que a minha vontade seja conhecida. E você vai fazer o que ele... Que susto que eu levei, a Alexa falando, meu pai do céu, que susto, porque eu tô aqui sozinha e começou uma pessoa a falar, é a Alexa, um lembrete. aí Deus fala, meu desejo que a vontade divina seja conhecida, e seu coração nem se move, se você não tem a mesma vontade que ele. A aflição do coração dele, porque ele quer que as pessoas reconheçam a vontade divina, que vivam com a vontade divina. Ele fala, ele desabafa e você sente a dor que ele está sentindo. Então vocês ficam você e ele ficam atraídos, entendeu? Pela mesma coisa. Manifestam reciprocamente. Aí é muito ruim você... Hoje uma colega minha falou isso. Ela desabafou comigo, ela falou assim, você não tem noção do tanto que eu tava sofrendo esses dias. Mas por que você não falou? Você não jeito, por que você ficou sofrendo sozinha, calada? Porque você é tão calma, ela fala, ela fala com uma doçura, a voz dela não altera, gente, ela pode estar nervosa, a voz dela não altera, é sempre a mesma coisa. E eu falando com ela esses dias, e eu menina, você fala de um jeito. Eu falei com você tinha que ter me avisado, porque aí eu ia tentar te ajudar. Ah, não, eu falei, você não falou pra ninguém que você tava passando por esse problema tão sério, e você sofreu sozinha, você tá falando que sofreu desse tanto, você não contou pra ninguém. Ah, eu falei com fulano, mas ele não deu assunto pra mim. Ele tava tão preocupado com as coisas dele, que eu falei, parece que entrou no ouvido e saiu no outro, ele não caiu a ficha, então eu fiquei sozinha no meu sofrimento, tipo assim, né? Aí você tá vendo? Ela falou pra ele o que ela tava sofrendo, e ele nem tchum, porque ele não entendeu, ele não conseguiu sentir aquela dor e ajudar ela, só pelo menos ouvir o que ela tava falando e ajudar, não, pra ele. E ela continua lá sofrendo, mas eu não sabia, ela trabalha em casa, né? Oh, meu Deus, por que você fez isso? Não faz isso. Porque aí eu ia deixar você só por conta disso, eu não ia passar nada pra você fazer. Aí ela, não, já resolveu, mas eu sofri tanto. Ai, meu Deus, eu lembrei disso aqui, porque é isso, a pessoa, Deus às vezes tá, ele abre o coração, desabafa a dor dele, e a pessoa nem entra aqui, sabe, que nem entendeu que era sofrimento. A pessoa nem entende que Deus está sofrendo, que ele está desabafando algo que é uma dor. Ele fala assim, minha vontade divina está sufocada no meio das criaturas, ela é a vida de tudo. E a pessoa lê, nossa, que bonito. Às vezes acha até bonito, não entendeu. Se a gente não tiver conectado, atento, como ele falou do martírio da atenção, a gente vai ver Jesus falando uma coisa, a gente vai achar bonito, só que Jesus lindo, maravilhoso, Jesus é lindo. Mas ele tá falando que ele tá sofrendo, que a vontade dele tá sufocada no meio das criaturas. Aí você tem que ficar assim, nossa Senhor, o que eu posso fazer para poder a sua vontade não ser mais sufocada, para ela sair, para ela ser reconhecida. Você fala, você deixa ela reinar e fala dela e divulga.
Entenderam? Então, às vezes a gente ouve Deus falando uma coisa assim, ele tá sofrendo e a gente acha bonita, às vezes. De tanto que a gente pode estar desatento, né? Então tem que estar com isso. Por isso que viver na divina vontade, martírio de atenção. A entender Deus, e às vezes, como foi falado, Deus às vezes é complicado de entender. Então, assim a graça interior que reside na alma, ao ver exteriormente o parto de nas próprias entranhas, ou seja, ao encontrar-se naquelas mesmas coisas que formam sua essência, acoplam-se e faz sentir na alma tal alegria e doçura que não se sabe expressar. São alegrias que a gente não sabe expressar. Igual ele falou, assim, essas alegrias, e às vezes é muito forte, que a gente chora, se emociona. Nossa, às vezes sente uma emoção tão forte que uma coisinha que Deus fala no seu coração, assim. Esses dias eu tava lá na minha mesa trabalhando e foi um dia que tinha acontecido um acidente, um incidente, que o negócio caiu lá em cima da minha mesa. E no outro dia, e Deus me protegeu, eu não tava lá na hora que aconteceu. Desabou uma parte lá do negócio, lá no teto. E aí, um acidente, assim, né? Aí, na hora eu não tava, e eu tava indo. E na hora que eu tava indo, meu colega falou assim, Michele, fica aqui mais 5 minutos, vamos ver esse negócio aqui. Aí quando ele falou, o negócio caiu. Se eu tivesse lá, tinha machucado minha cabeça muito. E aí, ele falou assim, não é isso que eu ia falar, não, meu Deus, perdi o raciocínio. Nossa Senhora. Ah, tá, e eu tava lá sentada. No outro dia que eu cheguei, eu fiquei insegura de sentar lá. Aí eu tava conversando com Jesus, Senhor, o que o Senhor quer? O Senhor quer que eu fique aqui mesmo? Eles tinham arrumado, aí eu sei que a divina vontade é ordem e equilíbrio. Ele não ia querer que eu sentasse lá se tem uma ordem na empresa de segurança, essas coisas. Eu fui verificar se realmente tinham feito o que tinha feito, o que era para ser feito na questão da segurança. Não. Tá seguro. Conversei com a pessoa que tinha que conversar, tá seguro, já fizeram as reparações, tá tudo tranquilo, pode sentar. Mas antes disso eu fiquei lá, Senhor, conversando com ele. E aí ele começou a falar comigo. Ah, mas eu chorei tanto. Uma coisinha que ele falou assim, um pensamento que veio, que eu vi muito forte, que era Deus falando. Ele fala o tempo todo, mas às vezes você sente mais intenso, assim. Porque se ele deixar a gente ver assim tão claro o tempo todo, você não consegue nem trabalhar, porque é muita emoção, muita essa doçura indescritível que não é comparável a nenhuma coisa humana e terrena, é isso mesmo que acontece. Aí eu fiquei lá chorando. Aí, nossa, não tem comparação com nenhuma coisa humana e terrena. A doçura da suavidade da presença de Deus, do carinho de Deus, da proteção, da presença dele, não tem explicação. Não tem nenhuma comparação com coisa humana e terrena, não tem. Não tem, é muito, muito diferente de qualquer coisa, não tem como explicar, não tem palavras para explicar. É só... A gente tenta, mas não acha as palavras, não são terrenas as palavras, tipo assim. Então esse é o primeiro sinal. Ouvir as coisas de Deus e sentir essa doçura. O segundo sinal é que o falar da alma que possui a graça é pacífico e tem a virtude de lançar nos outros a paz. Tanto que as mesmas coisas ditas por quem não possui a graça não produzem nenhuma impressão e nenhuma paz, enquanto que ditas por quem possui a graça operam maravilhosamente e restituem a paz às almas. Então, assim, o que aconteceu que eu falei que eu estava conversando com essa moça é muito claro isso aqui. O que Deus fez? Restituiu a paz, vocês não têm noção, gente, da paz que restituiu, não só numa pessoa, mas em várias pessoas. Várias. E eles tentaram falar para ela o que eu falei. Tentaram várias vezes, falaram, mas ela não se dobrou, não acreditou. Não, eles não conseguiram infundir nela essa paz, essa confiança, essa autoridade. O jeito que Deus fala, usando a nossa boca, mesmo que a gente é pequeno, limitado, o instrumento é falho, como se ele tivesse um microfone falho. Mas
produz o que ele quer, produz a paz. Não é, como foi explicado na aula, não é essa paz, o segundo sinal é o que eu falar da alma que possui a graça, é pacífico e tem a virtude de lançar nos outros a paz. Não é uma pessoa doce que fica falando só com doçura, né? Igual essa menina chegou lá com um monte de... Até minha colega falou que estava de fora, a sala trancada. Michele, por que você estava falando tão alto? Eu nunca ouvi você falando tão alto. E eu não sei. Ah, não era você não, era a outra que tava lá. Ah, tá, eu acho que era ela mesmo, que eu falo, às vezes eu falo alto, mas eu não falei mais A minha colega falou, por que você tava gritando o tempo todo? Mas não era eu, era a outra falando, a outra menina falando, gritando o tempo todo. E aí, mas eu falando pra ela, e eu não falava com doçura, fulana, por favor, espera eu falar. Não é assim, eu falava, espera só um momento que eu vou falar. Eu vou explicar isso que você tá falando. E ela foi se acalmando. Eu não tava com tanta doçura assim, não. Eu tava com autoridade, porque senão ela não acalmava, ela não ficava quieta. Ela não ficava quieta, não. Então, essa voz não é pacífica, igual Jesus explicou na aula, não é essa pacífica que a gente pensa. Que é essa doçura de parte humana, isso é humano, não estamos falando nada humano, é a pessoa que fala a verdade, que fala o que a pessoa tem que ouvir, que fala a verdade, que às vezes fala que tem que alterar o tom de voz para a pessoa se acalmar, para falar a verdade, para resolver as coisas, que é o que às vezes às vezes tem uma pessoa que está indo para o caminho errado também, um filho, um esposo, qualquer pessoa que está indo para o caminho contrário, e você, para puxar a pessoa para o caminho certo de novo, você vai ter que ser firme. Você vai ter que falar umas verdades, às vezes você vai gritar. Às vezes você vai falar com um tom de voz nada doce, nada. Mas a paz chega. Infunde, lança a paz. Tanto que as mesmas coisas ditas por quem não possui a graça não produzem nenhuma impressão e nenhuma paz. Enquanto que ditas por quem possui a graça operam maravilhosamente, porque é Deus falando, a palavra dele é criativa. Não é a pessoa, é Deus falando, usando a boca dela. E ele opera maravilhas e restitui a paz às almas. Então, eu vejo isso muito acontecer. Porque eu convivo com muitas pessoas. Então, eu vejo às vezes as coisas assim, com todo problema. E eu, gente, mesmo às vezes falando com tom de voz, assim, até as pessoas... Tem gente que fala, Michele é brava. Michele é brava. Mas, no final das contas, o problema está resolvido e todo mundo fica em paz de novo, porque chega uma bomba, estourou uma bomba. Todo mundo agitado, com problema que não sei daqui, o povo também exagera, que os problemas, não sei o que lá. Vai ser resolvido assim, assim, assado. Às vezes a pessoa fala, ela é brava, mas o que foi resolvido, todo mundo ficou em paz, que agora saiu, resolveu, a solução tá aí. Então, não é essa paz de doçura. E às vezes, para poder... Imagina, você tá numa... Imagina, gente, eu imaginei agora, veio na minha mente, um mar muito agitado, e uma tempestade no mar. E você tá conduzindo um navio, você é o condutor do navio, você tá lá segurando aquele negócio do navio. E tá vindo um iceberg na frente, uma pedra, um iceberg, aquela pedra de gelo bem grande. Para você desviar dessa pedra, você vai ter que girar bruscamente o navio. Vai causar um impacto. Mas você vai passar pela pedra e vai ficar tudo em paz. E a tempestade se acalma e você segue o fluxo da vida. Então, às vezes, vai acontecer isso. Vai ter impacto, então, no meio, por exemplo, de uma conversa com alguém, para resolver um problema, para resolver alguma coisa, que seja no trabalho, que seja em casa, que seja na igreja, não sei aonde. Às vezes, você vai ter que falar firme, vai ter que falar alto, vai ter que... para poder resolver, mas depois tudo fica em paz. Então, o que aconteceu no meio... Não é que a gente vai ficar gritando com todo mundo o tempo todo, não é isso que Jesus está falando, não. Dá para entender, a gente tem maturidade para entender isso, né?
Então é isso, ó, o segundo sinal é que a alma possui a graça, tem a virtude de infundir nos outros a paz. Gente, a paz vem quando a gente entende, por exemplo, para quem vive na divina vontade. O que que perturba uma alma que vive na divina vontade? Assim, é até meio estranho falar isso, o que perturba uma alma, se a alma vive na divina vontade, como é que ela se perturba? Às vezes a gente não sabe o que fazer, não sabe o que é a vontade de Deus e você fica meio assim, querendo saber uma resposta de Deus, porque a gente não quer fazer a nossa vontade de jeito nenhum. Isso é que perturba. O que faz a gente sofrer é pensar que a gente não vai fazer a vontade de Deus. E ele coloca uma situação na sua frente e você não sabe como resolver. Assim, você não sabe o que Deus quer. Você conversa com ele, você não confia em você mesmo e você quer resolver. Às vezes coisas simples. E aí você quer saber a vontade de Deus. Senhor, eu quero saber qual que é a sua vontade, meu Pai. Eu tenho que decidir isso, eu quero saber qual que é a sua vontade. Aí o que você faz? Vai conversar com outra pessoa que tem a graça, que tem a divina vontade. Então muitas vezes eu vou conversar com a Aline e eu tô assim, sabe, Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim? E eu vou conversar com a Aline. Aline, me ajuda a entender isso aqui. Quantas vezes eu fui? Quantas vezes? Senhor, Aline, me ajuda. Eu só quero fazer a vontade de Deus, Aline. Só isso me ajuda a entender isso aqui. O que Deus quer de mim? E ela vai falar. E às vezes ela não fala com essa doçura toda. Michele, linda, maravilhosa. Não sei o quê. Olha, Jesus mandou falar para você que te ama muito e não sei o que. Não é nada disso, gente. Ela fala o que tem que falar em 3 palavras. É isso e pronto, acabou. Beleza, obrigado. A paz, nossa Senhora, a paz maravilhosa, porque eu sei o que é a vontade de Deus. Ah, Senhor, é isso, o que estava assim me afligindo. É porque tinha algumas... É igual agora. Hoje mesmo eu falei com ela. Quer ver, ó? Eu falei assim, ó. Cadê, gente? Esses dias eu tava com uns problemas lá na minha equipe, assim, umas coisas, né? E a gente até falou na live. E aí, eu falei assim... Os problemas no trabalho. Eu tava com os problemas no trabalho. E aí, o que eu falei? Aline, veio um pensamento, eu vou fazer a festa de aniversário do meu filho. Veio um pensamento de chamar algumas pessoas, amigos do trabalho, que eu passo muito tempo com eles. Amigos. Tem problemas no trabalho, mas a gente é amigo, não tem, assim, somos colegas, né? Convivemos, assim, tem uma convivência boa. Passou na minha mente para chamar ele, só que eu não sei, por causa que esses dias teve umas coisas lá, né? Teve uns problemas. E aí eu fui perguntar para ela, o que você acha, Aline? Ela sempre fala comigo para conversar também com meu esposo, né? E eu sempre converso. Eu falei, eu sei que eu vou falar com meu esposo, é ele que vai falar, mas eu quero sua opinião, eu quero saber o que Deus quer. Porque eu não quero nunca fazer a minha vontade, gente. Parece que é uma coisa tão boba. Michele, nossa, que besteira. Por que você mesmo não decide isso? Chamar os seus amigos para a festa, não chamar, mas envolve uma questão de alma. De almas. Eu não quero fazer nada que não seja a vontade de Deus. Que cause mais problemas. Não quero. Não quero de jeito nenhum. Só quero fazer a vontade de Deus. Então... eu fui perguntar pra ela, ela só falou assim, ó. Ela não foi mal educada, não tô falando isso. Ela só falou, vai ser ótimo, chama assim, sem nenhum receio. Aprender a separar trabalho da amizade. Pronto. Falei, beleza, obrigada. Pronto. Pediu a paz, eu tô tranquila. Ah, então vou tranquilamente falar com todo mundo. E aí eu falei com meu esposo também, e ele falou, sim, e ele também, meu esposo é outro, que não tem doçura nenhuma na voz, nenhuma. Às vezes ele é muito bruto, assim, bruto, mas é homem, né, o jeito que ele fala, a natureza dele, às vezes ele fala sim ou não, assim, bem seco, né? Mas o que ele fala, eu falo, Senhor, eu quero a vontade de Deus. E ele é o esposo.
E aí eu pergunto para ele, o que você acha disso? Ah, chama! Tá bom, obrigado. Ele não teve nenhuma doçura na voz, mas enfim, trouxe a paz. Trouxe a paz. Então, pra gente entender que é isso, né? Não é humano, não é assim essa coisa sensível do sensível. Às vezes, quantas vezes que a gente tem conversas com por exemplo, na divina vontade, a gente está passando por alguma coisa. Deus corrige a gente, muitas vezes através das pessoas. E você chora, na hora você chora. Muitas vezes Jesus me corrigiu através da Aline, ela falou coisas difíceis, mas reinou a paz, infundiu a paz. Infundiu a paz, porque é Deus falando. Não é isso. Aí ele falou, além disso, minha filha, a terceira coisa, a graça despoja a alma de tudo, e da humanidade faz um véu para estar coberta, de modo que quebrado esse véu se encontra o paraíso na alma de quem a possui. Então não é maravilha se nessa alma se encontra a verdadeira humildade, obediência e demais, porque dela não fica outra coisa que um simples véu, e vê com clareza que dentro dela está toda a graça, que obra e que lhe tem em ordem todas as virtudes, e a faz estar em contínua atitude para Deus. A pessoa desapega totalmente da terra. A alma que vive dando a graça, como ele está falando aqui, ela vive totalmente desapegada da terra. A humanidade dela, o corpo, a parte humana, é só um véu que cobre a alma, e lá nessa alma tem humildade, obediência e as virtudes. E na divina vontade tem a divina vontade, tem o próprio Deus ali. A humanidade dela é uma habitação de Deus. E ela está em atitude, contínua atitude para Deus. Ela vive para Deus, só pensa em Deus, só faz o que Deus quer. Em tudo você só quer fazer a vontade de Deus e nunca a sua. Nunca a sua vontade, só a de Deus. Em contínua atitude para Deus. Aí, deixa eu lembrar aqui o que Jesus falou, né, na aula. Isso aqui eu já falei. Então, a pessoa que está em constante estado de graça é uma pessoa que constantemente fica confiante em Deus. Sabe que Deus que é a segurança, sabe que Deus que realiza todas as coisas. Que Deus está no comando de tudo e ela tem esse domínio, essa compreensão, essa autoridade para poder ser porta-voz de Deus. Porque ela está vendo com os olhos espirituais o que Deus está falando, o que Deus está revelando, mostrando para ela. Apesar de estar na terra, apesar de que você está vendo aí todo esse sinal da minha presença, você passa para as pessoas essa segurança, essa alegria, essa certeza. Mas essa segurança que você passa não é um orgulho, uma soberba, se achando melhor que os outros. Não é uma pessoa que confia em Deus, que coloca tudo na mão de Deus. Igual a gente sabe de tudo que está acontecendo, dessa terceira renovação, a gente sabe dessa crise, a gente sabe como que está a situação do país, a política, a gente sabe como que está o preço, está altíssimo, a gente sabe de tudo, das profecias, mas a gente está em paz porque a gente compreende que é Deus que está no comando de tudo, você confia nele, ele é seu pai, você está na mão dele, na palma da mão dele, e ele é tudo, você não fica com medo. Tem o domínio, essa compreensão, a autoridade para ser porta-voz de Deus. Porque você tem autoridade para ser porta-voz de Deus, você está ouvindo ele, você está tendo certeza clara que ele está falando. Você consegue ouvir ele, ver ele, entender o que ele está falando e fala. Que é ele mesmo falando em você. É uma coisa que não explicar direito. Mas é uma segurança que não é orgulho. Não, você não se acha melhor do que os outros, igual eu falei, eu estava contando esse exemplo. Eu não me acho melhor que meus colegas porque não conseguiram falar com a moça. Não me acho melhor. A gente vai com muita humildade para todos. O orgulho, a soberba, se achando melhor que os outros. Ao contrário, você não vai enfiar isso goela abaixo de ninguém. Você não vai violentar e agredir as pessoas. Por causa do que você sabe, né? A gente sabe, a gente entende o que Deus está fazendo, Ele está revelando no livro do céu, na Valtorta, mas você não empurra isso, você não quer que as pessoas entendam o que você entende, força elas a viver assim como você vive, pensar como você pensa, né? Ao contrário, você é sempre silenciosa e fala somente quando é realmente possível falar.
E aí a gente vai ver a verdadeira humildade de que a pessoa, ela sabe que é. Deus quem governa, não é ela. Porque Deus quem realiza, não é ela. Que depende totalmente de Deus tudo que vai acontecer. E aí tem uma verdadeira humildade, uma verdadeira obediência. Demais virtudes. Porque dela não fica outra coisa que somente um simples véu. Ela sabe que ela é totalmente dependente de Deus. Esse desapego, a graça faz a gente entender que a gente não é nada. Vem esse conhecimento, essa ciência, essa consciência. Eu não sou nada, é Deus que faz tudo. Eu sei de muita coisa, Deus me fala muita coisa, mas eu só posso falar aquilo que Ele deixa eu falar. Então Ele que comanda tudo, Ele comanda minha boca, Ele que realiza tudo. Eu não sou nada. Eu fui falar com essa moça, eu consegui falar, mas foi Ele que falou. Se Ele não estivesse falando na minha boca, não ia acontecer nada. Ela ia ficar brava, ia sair de lá brava do mesmo jeito que ela sempre sai. Isso acontecer a mesma coisa que sempre acontece. Eu não sou nada, eu sei que é Deus que é tudo. A gente tem a graça faz ter essa consciência. Ela vê com clareza que dentro dela está a graça que trabalha. Ele tem ordem, todas as virtudes e está a contínua atitude para Deus. A pessoa vê que realmente é isso que ele está falando, né? Ela vê que dentro dela está a graça e que é essa graça que opera tudo, que é a fonte de tudo. Se ela consegue ficar pacífica, se está esse mar agitado e ela consegue virar o navio, como eu falei, não bater no iceberg, ela sabe exatamente que quem deu essa capacidade, quem pegou a mão dela foi Deus. Se eu consigo resolver as coisas, Deus que resolve. Se eu tenho inteligência para enxergar lá na frente o que pode acontecer, é Deus que tem essa visão além do alcance. Não sou eu. Eu tenho certeza que não é eu. É Deus que vê assim. Então a gente sabe com clareza. Você consegue entender as coisas? É Deus. Você tem essa clareza de que você olha para você e vê que eu não sou nada. É Deus que é tudo. Então é uma pessoa que está em contínua atitude para Deus. É uma pessoa que vive em graça, uma pessoa que confia em Deus plenamente, segura em Deus. Busca essa segurança em Deus continuamente. Busca a segurança em Deus. Busca a segurança em Deus, não nas coisas, não no ouro, não na prata, não na comida. Como essas pessoas estão tão atormentadas com medo por causa da crise. E onde elas estão buscando a segurança? No refúgio. Ela acha assim, tem uma crise aqui, vai acontecer uma crise. Então a segurança está lá na roça. Não é em Deus, a segurança está lá na roça. Se eu for para a roça, eu tenho certeza que eu vou estar livre de qualquer coisa. Vai ter fome na terra, vai ter sede, vai faltar água, mas a minha segurança está lá naquela roça, porque lá tem uma fonte de água e eu vou poder plantar. Então eu estou segura, tranquila, porque tem uma fonte aqui, a fonte seca. Segurança não está em Deus. Agora, quem colocou a segurança em Deus... Se Deus quiser levar, leva. Se Deus quiser que passe fome, passa. Mas se Deus não quiser que eu passe fome, Ele vai transformar as pedras em pão. Se Ele não quiser que eu passe fome, Ele vai fazer cair do céu o maná. É assim que vive a pessoa que confia que a segurança está em Deus. Está acontecendo um monte de coisa, Deus... Agora ficou tudo deserto. Deus pode fazer brotar água do chão, como fez lá no deserto. Gente, lê a história lá da Bíblia do povo que saiu do Egito, o que Deus fez para eles. Gente, é muita coisa, é muito estranho os católicos estarem com medo de passar fome, com medo de passar sede e indo para refúgio, para roça, para poder ter a segurança nessas coisas. Eles não lêem a Bíblia. Eles não leram a história do Antigo Testamento que Deus fez para o povo. Meu Deus, Deus mandou maná do céu. Brotava água da rocha. Eles não acreditam nisso. Não, mas a gente vai ficar doente, então não vai ter um médico, não vai ter o remédio. Eles não foram picados de serpentes lá no deserto. E Moisés levantou. Deus não deu para ele aquela serpente de bronze e as pessoas ficavam curadas? Eles esqueceram disso. Eles esqueceram do poder de Deus. Eles não acreditam mais no poder de Deus. Acabou. Deus agora não tem mais poder. Ele só tinha o poder lá no Antigo Testamento. Ele só tem poder para poder fazer isso pro povo lá. Ele só ama aquele povo e não, é só aqueles que é filho dele. É muito estranho.
o jeito que as pessoas pensam. E católicos estocando comida de uma coisa mais estranha do mundo. E tem técnicas e técnicas e técnicas de estocar comida e guarda não sei aonde. Eu já vi gente falando que está estocando desde não sei quando a comida. Senhor, misericórdia. E ainda fala que é mensagem que vem do céu. Tá falando que é para estocar comida. É um aviso de São Miguel, gente. Meu Deus do céu, Jesus, misericórdia. Gente, vai estudar a Bíblia, vai pensar, vai conversar com Deus, ele vai falar. Quantas vezes, não precisa, ó, o livro do céu tá aqui, mas o livro do céu esclarece tudo, mas a Bíblia também. A Bíblia também, quem não tá... Mesmo se não tiver o livro do céu, Deus já revelou muita coisa na Bíblia. Então Deus mandou maná, caia do céu. Brotava água de onde ele quiser. Foi ele que criou tudo, gente. E se ele quiser te levar, você não quer ir pro céu? Não quer ficar com ele? Meu Deus, é muito estranho. Senhor, a gente fala isso para chegar esse orvalho benéfico, como eu falei. Senhor, como chegou para eles esse orvalho benéfico da renovação, chega tudo então que a gente está falando, tudo que o Senhor está revelando, chega na mente deles. Tudo. Então, a pessoa que está em contínua atitude para Deus, confia nele, está a segurança em Deus, em mais nada. A segurança está em Deus, que fez o céu e a terra. Minha segurança está em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O negócio que cala na minha cabeça, minha segurança, eu falei, Senhor, minha segurança está no seu nome, não é... O cara veio, arrumou isso aqui, colocou um monte de coisa, mas a segurança está em Deus. E se tivesse um terremoto? Ia cair do mesmo jeito. O cara falou, tá seguro, pode ser. Minha segurança não tá na fita que ele colocou lá, e não sei o quê. E me mostraram o vídeo, olha, ele fez o teste aqui, Michele, tá tudo seguro, tá, beleza. Mas no meu coração, Senhor, minha segurança tá... Eu falei para eles também, gente, minha segurança tá em Deus. Minha segurança tá em Deus. É claro que eu não vou me jogar do prédio por causa disso. Não é isso. Mas minha segurança está em Deus. E se chegar a minha hora, não pode não cair esse negócio na minha cabeça, mas eu posso tropeçar, cair e morrer, ou eu dormir e não acordar mais. Minha segurança está em Deus. Então é isso. Deus continuamente, as pessoas, quando elas se aproximam, vai passar para elas, e vai passar para elas essa segurança, essa paz. Sempre não tem nenhuma dificuldade de passar isso. Às vezes a gente pode até estar nervosa em alguns momentos. E a gente até como nós mesmos, tendo a graça, muitas vezes a gente pode estar nervoso. Que é o que eu falei. A gente está numa tempestade, vai virar o barco, o navio bruscamente. Porque o negócio está sério, então tem que ter mais firmeza. Mesmo com a graça a gente fica nervoso. Muitas vezes as pessoas falam comigo, você tá mais calma? Porque eu estava nervosa, então... Mas eu não tinha, eu me alterei um pouco, a situação muito complexa, e todo mundo nervoso, e a gente é humano, mas estava tentando colocar muitas coisas no eixo, então acabou ficando nervoso, mas não quer dizer que eu perdi a graça. Depois fica tudo bem. Precisa passar, às vezes, para uma mudança ali, uma situação que está contrária, está vindo ventos contrários, né? E você tem que colocar a ordem, o barco de volta na posição certa. Então, vai ter uma certa violência que acontece para mudar a rota. Para mudar a rota da vida de algumas pessoas que estão no caminho errado. É assim, né? É desse jeito. Vou ter que parar por aqui, depois eu continuo. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.